A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra, uma mensagem, e o tema é ameaça. Querido, existem ameaças que são negociáveis e outras ameaças são inegociáveis. Não tem como negociar. Preste bem atenção. Existem ameaças que são negociáveis. Vou dar um exemplo. O ladrão chega com uma arma e fala: passa o celular. Essa ameaça é negociável. Você não vai perder a vida, colocar sua família em risco por causa de um bem. Agora, se essa ameaça você precisa negar Jesus, você precisa abandonar o Evangelho, você precisa não mais anunciar o nome de Jesus. Então isso é inegociável, inegociável. Eu mesmo, quando fui buscar o meu filho na escola, umas 10 horas da noite, chegou o ladrão, botou 2 armas e disse: passa o celular. Eu peguei e entreguei. Mas se ele fala, nega Jesus, isso não é negociável. Não tem como a gente negar o autor e consumador da nossa fé. Não tem como negociar a nossa redenção, a nossa salvação. Então é inegociável. Agora presta bem atenção na mensagem, em nome de Jesus, no livro de Atos, no capítulo de número 4, verso 21 diz: mas eles ainda os ameaçavam mais e castigando, e os prejudicando e batendo. Bom, Pedro e João são ameaçados com chicotadas, e a ameaça veio o seguinte: olha, ou vocês negam Jesus, não anuncia mais esse nome, porque senão vocês não só vão apanhar, mas nós vamos te matar. Aí Pedro e João olhou para eles e disse, Atos 4,12, olha, em nenhum outro há salvação, e também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Podem nos bater, nos prender, nos matar, mas não tem negociação, não tem ameaça que vai fazer eu negar. E o diabo, ele usa essa tática, ele usa em cima, ele usou, vai usar. Eu vou explicar algo muito importante para você. Querido, todos os dias o inimigo vem com ameaças. E ameaças forte. Eu já vi pessoas no trabalho dizendo: você é crente? Se você deixar de ser crente, você vai ficar na presa, você vai ser promovido. E muitos preferiram um melhor salário, um emprego, e negar Jesus. Ameaça. Mas uma coisa é importante dizer, querido, em nome de Jesus Cristo. Quando Satanás entrou na vida de Herodes e mandou prender Pedro, e Pedro estava preso e decretada a prisão, sabe por quê? Porque Pedro não quis negar a Jesus, porque a ameaça é: você deixa de ser discípulo de Jesus, você deixa de anunciar o nome de Jesus, e está tudo bem, você vai viver tranquilo. Mas Pedro disse: não é negociável, não é negociável. Não negocie o sacrifício, a morte de Cristo naquela cruz. E vou mais.
Vai chegar um dia que a ameaça vai ser tão terrível, porque nós sabemos que só vai poder comprar, beber, trabalhar, ter um salário, ter alimento, aqueles que negar a Jesus e aceitar o número da besta, o 666 que Apocalipse fala. Talvez você esteja sofrendo ameaças para você desistir. Talvez essa ameaça ela vem de muitas formas, de muito jeito, mas eu quero dizer, confia no Senhor. Pedro, quando chegou o tempo dele, Pedro disse: olha, podem me matar, mas eu não vou negar. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo, mas ele não negou. E sabe o que acontece? Aonde Pedro está? Quantas ameaças vieram em cima de Jesus, para Jesus não fazer a vontade do Pai, negar o Pai, e até mesmo aquelas dores, sofrimento que Jesus passou, poderia negar e não negou. Eu digo para vocês, às vezes, uma ameaça, a pessoa botar uma arma na sua cabeça e dizer: passa o dinheiro, ou simplesmente ameaçar você, passa o carro, passa o celular. Isto é coisa fútil. Como se diz, vai-se os anéis e fica o dedo. Agora, se você negar a Jesus devido às ameaças, você está perdendo não só os anéis, você está perdendo tudo de bom e de maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes o inimigo, uma certa vez, eu pastoreava uma igreja, aqui mesmo, próximo, e eu recebi algumas ameaças duras e falaram na minha cara: ou você para de vir para a igreja ou nós vamos matar. Eu olhei para Deus, falei com Deus: Deus, eu sei que eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, preciso cuidar, mas isso não é negociável. Se o Senhor tem a obra comigo, ninguém vai tocar. Agora, se o Senhor não tem, o Senhor vai permitir. E no outro dia eu fui, olharam para mim, não me mataram. Mas sabe o que aconteceu? No outro dia, roubaram a igreja todinha, tiraram tudo de dentro da igreja. Tipo assim, dizendo: agora eu quero ver como ele vai fazer culto. Eu entrei para a igreja, glorifiquei a Deus, no altar, sem som, sem caixa de som, sem microfone, sem bateria, sem guitarra, e comecei a adorar. E a igreja ia chegando, o povo ia chegando, e eu ali, ninguém entendendo nada, e continuamos o culto, em nome de Jesus Cristo. E vou te dizer, aquelas pessoas que fizeram isso, não demorou muito, não demorou, eu acho que cerca de 1 mês, 2 meses, nunca mais a vi. Só recebi notícia que alguma coisa tinha acontecido, não porque eu orei pedindo justiça, não, é porque tocaram no que deveria tocar, ameaçaram quem não deveria ameaçar. Agora eu recebi uma ameaça diretamente, eu me lembro como se fosse hoje. Deus me deu uma lista de algumas pessoas que era para mim orar, interceder e jejuar. E eu passei 3 dias e 3 noites no monte, orando e jejuando. E por volta das 3 horas da madrugada,
manifestou uma sombra muito grande e essa sombra falava: ou você para de orar por essas pessoas, ou eu vou acabar, destruir a tua vida. Perante o Senhor, deu vontade de fugir, de correr, de desistir. Mas eu disse: isso é inegociável. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus receberam ameaça para negar. Mas se você negar Jesus, você está negando a tua salvação, a tua redenção. Então é inegociável. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não deixa, não permita jamais que as ameaças do inimigo venham fazer você desistir. Venha fazer você desistir. Porque é o que eu disse, ameaças, você está dentro do carro com seu filho, sua esposa, chega o ladrão, por que você vai reagir? Você ora, você pede a Deus proteção, livramento, mas você não vai, porque isso são coisas que Deus te dá, que Deus te abençoa. Mas se você negar a salvação, como, olha, a ameaça é, ou você aceita o número da besta, ou você, sua família vai ser presa, vão apanhar, vão passar fome para você negar Jesus. Você nunca deve fazer isso. E Pedro e João, aqui em Atos 4, verso 29, olha só. Eu li o verso 21, mas olha o que diz verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e conceda ao teu servo que fale com toda ousadia a tua palavra e nos dê força e graça para não desanimar e não desistir e negar o Senhor. Querido, Pedro e João foram diante do Sinédrio, apanharam, foram presos e disse: olha, se vocês não negarem a Jesus, não vai ficar só no açoite, nós vamos matar vocês. No livro de Atos 5, no livro de Atos, presta bem atenção, Atos, capítulo 12, verso 1 e 5, presta bem atenção. O diabo ameaçou Tiago, que Tiago era obrigado a desistir, desanimar do evangelho e negar Jesus. Ele não negou. Herodes foi e decapitou ele com a espada, matou Tiago. É o que eu digo, mas Tiago está onde? No gozo eterno. Porque aqui nessa terra, de um jeito ou de outro, todo mundo vai passar, mas o negócio é: permaneça firme, porque tem um lugar de uma eternidade tão maravilhosa, gloriosa, nos aguardando. E não compensa a gente querer viver nesta terra. Agora, presta bem atenção. Fizeram a mesma coisa com Pedro. Mataram Tiago, agora prenderam Pedro. E no dia de matar não podia matar porque era Páscoa, tinha que esperar. Mas Jesus ainda tinha propósito, tinha promessa na vida dele. E Pedro não negou. E Pedro está ali dentro da prisão em Atos 12. Tranquilo, veio o anjo e disse: sai, Pedro, daqui, porque ainda tenho obra a realizar. Deixa eu te dizer, não negue. Se tiver que morrer, vai morrer porque Deus permitiu, porque a sua obra terminou aqui, vai começar uma linda e maravilhosa, gloriosa no céu. Mas se não terminou, pode ter certeza, eu já tomei tiro no peito. Sabe o que é tomar tiro no peito?
varar a roupa de um lado e de outro e não penetrar? Não estou mentindo. Eu tenho prova, minha esposa não me matou. E Pedro, Deus tinha promessa, e não vai ser a morte, não vai ser o diabo, não vai ser a ameaça que vai te destruir. E naquele momento, em nome de Jesus Cristo, Deus tirou Pedro. Agora você me pergunta, por que Tiago morreu? Não foi porque Herodes matou, porque a ameaça de Herodes foi poderosa. Simplesmente Deus permitiu, porque a Bíblia diz, quando vos matar farão um grande favor, um serviço a Deus. O inimigo só foi um instrumento para exaltar Tiago. E Jesus Cristo, quando ele disse, quando crucificaram Jesus, quando foi crucificado, foi elevado. O próprio inimigo, achando que estava matando Jesus, na verdade estava exaltando, colocando ele acima deles. Em nome de Jesus, seja qual for a ameaça da macumba, da feitiçaria, de uma doença, fica tranquilo. Se Deus tem promessa na tua vida, o inimigo tentou de tudo, matar José, ameaçar José. José não se importou, Deus cumpriu tudo. E no dia que tinha que partir, partiu, mas depois que Deus cumpriu tudo. Você não morrerá antes de Deus cumprir tudo na tua vida. Você vai viver o propósito, o melhor de Deus. Receba. Amém e amém.